Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe em ponderar, em estudar, em meditar naquilo que o Senhor Deus tem para falar nesta noite, ó Deus, através da Tua palavra. E que nós possamos, Senhor Deus, ter essa compreensão vinda de Ti, ó Deus. Compreensão, ó Deus, que vem, ó Deus, do Teu Espírito Santo, que fala aos nossos corações, que ensina e que põe em prática, ó Deus, aquilo que estudamos na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado o livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo, na sua preocupação, que Timóteo continuasse o trabalho que o apóstolo já estava fazendo, e nesse momento ele estava já aposentado, já estava quase aos seus últimos dias. E para firmar na vida de Timóteo, Paulo está então instruindo. No começo do capítulo 2, que estudamos a semana passada, nós vemos Paulo dizendo para ele: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Diz a Paulo: seja forte, mas não forte em você mesmo, não forte, mas forte a graça que está em Jesus Cristo. Tu, porém, tu, pois, diferente daqueles que estavam abandonando a fé, seja forte. E o capítulo 2 inteiro ele fala sobre esta permanência no Evangelho, no sentido do esforço que é exigido de Timóteo, seria exigido de Timóteo, mas que se aplica também a cada um de nós como servos do Senhor. Nesse capítulo nós encontramos 6 metáforas falando sobre esse esforço. Na semana passada nós vimos as 3 primeiras. O soldado, a característica do soldado aqui é que ele não se envolve em negócios dessa vida, ou seja, ele não se distrai. O soldado está totalmente fixo naquilo que ele está fazendo. Se ele está numa batalha, ele não tira folga. Vemos o atleta que segue as regras e também o lavrador que trabalha com muito labor. Então são algumas das palavras que Paulo está falando a Timóteo. Olha, não é um trabalho qualquer. E nós sabemos isso, irmãos, como servos de Deus, nós temos que ser como esse soldado, que não vai se distrair por qualquer coisa separando-se do Evangelho. Nós temos que ser como um atleta, nós temos regras, nós temos a lei de Deus a seguir, a palavra de Deus, princípios que nós devemos obedecer. Ser como um lavrador que trabalha, que planta, que rega, que vigia a sua horta, que colherá os seus frutos. Na sequência, nós encontramos mais 3 metáforas. Mas antes de falar sobre essas 3 metáforas, Paulo reforça a necessidade do esforço com experiências. Então são 3 experiências: a experiência de Cristo, a experiência do próprio apóstolo Paulo e a nossa experiência. Olha aqui as palavras: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Está falando, você, Timóteo, deve servir. Primeiro, lembre-te de Jesus. Quando ele diz descendente de Davi, ele fala e retrata a humanidade de Jesus. Quando ele diz ressuscitou dos mortos, ele retrata a divindade de Jesus. Mas basicamente ele está falando a respeito do ministério de Jesus. Lembra-te de Jesus, lembra-te do que Jesus fez. Quem era Jesus? Deus, que doou a sua vida, sacrificou a sua vida, humilhou-se e foi exaltado. Timóteo, então, no lugar de evitar sacrifícios, humilhação, sofrimento, ele deveria olhar para Jesus.
Segunda ilustração é do próprio apóstolo, versículo 9, ele diz: pelo qual estou sofrendo até as algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Olhe para mim, olhe para o meu ministério, lembre do que eu passei, eu sofri, mas ele diz que tem um propósito, para que a palavra de Deus fosse pregada. Eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. É quase que Paulo, como se dissesse: eu poderia estar livre, e a palavra de Deus não seria pregada, para que eu pregasse esta palavra, diz Paulo, eu precisei passar por sofrimentos. Timóteo, não desista, mesmo que chegar momentos em que você passe por dificuldades, não desista de pregar a palavra. Essa palavra pela qual Paulo suportou tantas coisas. Versículo 10: tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. A experiência geral de cada um de nós: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Todos os cristãos, todos nós, devemos entender que viver para Cristo é também sofrer. Só quem morre tem a vida. Quando diz se morremos com Ele, está falando a respeito da morte do eu. Jesus Cristo morreu, não só morreu na cruz, mas Ele também negou a sua própria vida. Ele serviu, foi esbofeteado, Ele negou a sua própria divindade, seu próprio poder, permitindo tudo o que aconteceu. 1 Coríntios 15, 31, Paulo diz: a cada dia morro. E assim é a vida cristã. Mas aqui há um alerta também: se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. O alerta é: aquele que não sofre, aquele que não morre, aquele que não se dedica à causa de Cristo, portanto nega Cristo, o que vai acontecer com esse? Esse também sofrerá. O Senhor Jesus, Deus, o negará. Lembramos muito bem de Mateus 10:33, que diz: aquele que negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas e a segunda parte, que diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Esse texto aqui, por muitos, foi interpretado errado. Não sei quantos já viram essa interpretação, dizendo assim: ah, mas se eu for infiel, Deus é fiel e Ele vai continuar me abençoando, me ajudando, me fortalecendo. Não é isso. Quando diz se somos infiéis, Ele permanece fiel, é a ideia de que Ele permanece fiel ao que Ele disse. O que acabou de dizer: se o negamos, Ele nos negará. Então, se nós somos infiéis, Ele vai permanecer fiel ao que disse. E o que Ele disse? Que Ele nos negará. Ele permanece fiel. Essa fidelidade de Deus está relacionada à sua advertência. Um comentário de Hendricks diz o seguinte: a fidelidade da parte de Cristo significa que Ele executa as suas ameaças, bem como as suas promessas. Deus seria infiel se Ele não executasse as suas promessas. Se Ele falasse, como um pai: olha, eu vou te bater se você fizer isso aí, depois não faz nada. Quando Deus fala, Ele cumpre. Nós encontramos muitas ilustrações disso no Antigo Testamento. Quantas vezes, Deus falando com aquele povo: se vocês desobedecerem, se houver pecado, vocês vão perder a guerra, vocês vão ser cativos, vocês vão sofrer. Palavras da obediência, palavras da desobediência. E nós sabemos que nisso Deus é fiel. Então, essa é a primeira parte, quando ainda num ponto de transição entre as primeiras 3 metáforas e as últimas 3 metáforas, Paulo enfatiza experiências. A vida cristã não é
simples, no sentido de que você não precisa fazer nada, não exige nada de você. Mas sim, às vezes uma coisa pequenininha, mas é difícil. Quantas coisas que nós precisamos lutar, e quantas dessas nós não temos lutado contra elas. As metáforas, então. O obreiro que não tem de que se envergonhar. Quarta metáfora, o obreiro. A quinta, o utensílio de honra. E a sexta, o servo do Senhor. Falando sobre o trabalho de Timóteo. Qual que era o trabalho de Timóteo? Pregar a palavra, ensinar a palavra. Nada mais importante para alguém que tem como propósito ensinar a palavra é manejar bem a palavra. É igual você falar de um trabalhador, né? Um jogador de futebol que não sabe nem chutar uma bola, ou um eletricista que não sabe trocar um chuveiro. O obreiro que sabe manejar bem a palavra da verdade. A palavra manejar bem aqui dá a ideia de exatamente expor com integridade, ser correto. É como endireitar um caminho, ensinar um caminho aos outros. Por que ele está falando sobre isso? Porque existem os maus obreiros, como existem os maus eletricistas, maus encanadores, maus em cada profissão. O mau obreiro está descrito no versículo 18. Estes se desviaram da verdade. A palavra desviar da verdade é errar o alvo, desviar de algo. A palavra tem um foco. Se você apontar para um alvo diferente, você desviou do alvo. E esse obreiro que é líder, quando ele desvia o alvo, o que ele faz? Ele leva um monte de gente com ele para o caminho errado. Então nós vemos aqui o resultado do modo como nós ensinamos a palavra. É como será assim ouvida essa palavra. Como serão influenciados para melhor ou para pior. Os maus obreiros são descritos no versículo 18, e aqui o exemplo dado é que eles, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé de alguns. Provavelmente esses falsos eram hereges que não acreditavam na ressurreição física. Para eles a ressurreição era apenas espiritual, porque entendiam que o corpo era o causador do mal do homem. É uma visão errada, mas é uma visão. O problema é o seu corpo. Se não tivesse esse corpo, então quando você morrer, você vai ser uma fumacinha aí, abençoado, pervertendo os caminhos de outros. E aí, então, nós encontramos aqui a palavra a Timóteo, dizendo que ele não deveria entrar em contendas de palavras. Versículo 14. Evitem contendas de palavras. O ponto 4, servo do Senhor, ou 8, né, que seria a oitava metáfora, nós vamos falar exatamente sobre isso, que o servo do Senhor não vive a contender. Mas aqui eu acho interessante a gente aproveitar essa frase tão pequenininha e tão importante para nós. O servo, o obreiro, e aí qualquer um de nós, irmãos, como crentes, como pessoas que conhecem a Bíblia, devemos evitar contendas de palavras. É como se dissesse: não brigue por causa de palavras, por qualquer coisa.
por ideias fúteis, desnecessárias, aqui falatórios inúteis, profanos, pois os quais deles passarão a impiedade ainda maior. É como se ele falasse: se você ficar discutindo, ao invés de pregar a palavra, porque o obreiro aqui, ele deveria e deve manejar bem a palavra de Deus, e não ficar o tempo todo discutindo com esses que pregam o que não é a verdade. Nós vamos voltar nisso. A segunda metáfora aqui, utensílios de honra. Versículo 20 a 22. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. É uma metáfora, uma comparação, e nós sabemos que a comparação aqui, grande casa, provavelmente é a casa do Senhor, a igreja. Os utensílios de prata, de honra ou de desonra, aqui em si não está relacionado mais ao utensílio em si como os membros da igreja, mas ele está falando a Timóteo, aos líderes. O que vai identificar um utensílio para ele ser de honra ou desonra? Primeiro, a diferença em uma grande casa, falando de uma certa mansão, uma casa grande, existem utensílios mais luxuosos, de prata, de ouro, provavelmente serão usados em ocasiões especiais ou só pelos donos da casa. Existem outros de madeira, de barro, qualidade mais barata, que podem ser usados na cozinha para fazer algumas refeições. A comparação então é que, da mesma forma que ele falou o obreiro que maneja bem a palavra é um obreiro de honra, e o obreiro que distorce a palavra, que erra o alvo, é um obreiro de desonra, ele está falando sobre Timóteo e os falsos. Qual era a diferença? Aquele que se esforça. Versículo 21 fala: se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio de honra, santificado. Então é a experiência da santificação. O vaso limpo que vai ser usado, um vaso que será de uso nobre, útil a seu possuidor, mas sempre a visão do esforço, da necessidade de santificação, de separar-se para o serviço, preparado para toda boa obra. Quando ele diz purificar destes erros, ele está falando principalmente sobre a maldade dos próprios falsos mestres, de uma pregação distorcida da palavra, da impureza doutrinária, mas é claro que de toda pureza da vida. Olha o versículo 19: aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça. Paixões da mocidade. Paixões da mocidade aqui não é uma referência apenas à concupiscência sexual, à imoralidade, mas também há uma paixão do jovem, muitas vezes de ser arrogante, de querer ser melhor do que os outros, de querer firmar a sua ideia. Segue então a justiça, a fé, o amor e a paz. Eu achei interessante aqui a questão do fugir e seguir. Quando ele diz no versículo 22, foge, e depois no meio do versículo 22, segue. Essa é a vida cristã, irmãos. Foge. Fugir do quê? Fugir do pecado, fugir do que é mal, do que é errado. Segue, corra. Corra para Cristo, corra para a justiça, para a paz. Essa é a ideia, da Bíblia, de despir e vestir. Despir-se da velha natureza e vestir-se da nova. Morrer a nossa natureza pecaminosa
e buscar aquilo que é espiritual, crucificar a carne e andar no espírito. Então a vida do cristão não é só correr, né? Corre do pecado, corre, mas você se esvazia de algo, mas você se enche de outra coisa. Você busca. Só assim podemos alcançar a presença do Senhor. A última metáfora, o servo do Senhor. Este então é aqui classificado como alguém que vive em paz, que tem mansidão. O servo do Senhor que não vive ou não viva a contender, ser brando. Não seja aquele que ame controvérsias, guerras de palavras, provocações. Repare que não é proibido aqui de Timóteo defender o Evangelho, falar em favor do Evangelho. Nós todos precisamos falar em favor do Evangelho. Agora há uma diferença entre defender o Evangelho, falar em favor do Evangelho, do que ser apaixonado por discussões, por ser alguém que só busca contendas, e por ser alguém que não tem essa mansidão falada aqui. Olha como diz: deve ser brando para com todos. É fácil falar brandamente com alguém que concorda com você, mas é muito difícil você ser brando com alguém que está contradizendo você. Mas isso é importante, porque a gente tem que fazer o mais difícil para mostrar que nós somos crentes fiéis a Deus. Amar o nosso inimigo. Já pensou aquele que te persegue, aquele que fala mal de você, e você tem paciência para explicar, instruir de forma paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas o retorno à sensatez. Só isso. Eu não sei quantos acompanham esse mundo de hoje, de internet, de rede social. De vez em quando surgem algumas discussões teológicas, entre aspas, né? Que não é nem teológica isso. Uma das mais conhecidas, porque atinge nacionalmente, que aparece na televisão, é o tal do Silas Malafaia. Não pode citar o nome dele, né? Senão depois sai lá na televisão, né? Mas não vai ter problema. Contendas. Você gastar 1 hora de programa para ficar brigando com os outros, e depois no outro sábado mais 1 hora de programa para ficar quase brigando com os outros. O que aconteceu no caso de Silas Malafaia, por último agora, é que um pastor começou a chamar ele de herege, e ele ficou muito bravo. Vocês já viram o Silas Malafaia bravo, né? E ele ficou bravo, e herege, tipo assim, a sua mãe, e bravo, e fez um programa brigando. Contendas de palavras. E dessa última vez ele teve uma ideia, eu não sei se nem foi ele que teve a ideia, mas de tirar o foco dele, porque a acusação é contra ele. Agora a ideia dele é falar que os reformados estão contra os pentecostais, que os pentecostais são 95% da população brasileira, e vocês têm que se abrir, não ser azeitona da empada desses tradicionais, arrumando uma confusão. Quem está brigando com quem? Alguém aqui está domingo à noite falando mal ou bem de pentecostal? Nós estamos pregando a palavra. Então, desculpe citar, né, o nome de uma pessoa, posso, de certa forma, mas é uma forma de eu mostrar um exemplo, né? Deus não quer que a gente vive em contendas de palavras, discutindo, usando o púlpito da igreja para levantar discussões, mas para instruir a palavra de Deus. O servo do Senhor é manso, e para ser manso também é uma luta, irmãos, uma luta. Ministério com humildade, com cortesia, com brandura, tendo uma boa palavra alcançado, sendo manso e humilde de coração como Jesus. Jesus ofereceu as suas costas aos que o feriam, a sua face aos que lhe arrancaram os cabelos e lhe cuspiam.
até deixou ser conduzido sem resistência como ovelha muda ao matadouro. Então nós vemos aqui mais 3 ilustrações. Todo esse capítulo falando sobre a necessidade de sofrer pelo Evangelho, de lutar pelo Evangelho. Soldado que não se distrai, um atleta que segue as regras, um lavrador que trabalha, um obreiro que não tem de que se vergonhar, maneja bem a palavra, o utensílio de honra, um vaso lavado, purificado para ser serviço, para o serviço do mestre, um servo que não vive a contender, não vive em contendas de palavras. Esse é o retrato do obreiro cristão. Por isso a gente vê essa frase, essa última frase que diz: fortifica-te na graça que está em Jesus. Fortifica-te na graça que está em Jesus. Sabe a conclusão que eu quero tirar para nós dessa mensagem? Nós temos uma obra grande. O trabalho do Senhor, ele não é um trabalho de meia hora, não é um trabalho de domingo, é um trabalho de uma vida toda. E eu estava analisando, da mesma forma que nós temos dificuldade e nós não gostamos de trabalhos e tarefas que exigem tempo, etapas, nós temos um sério risco de ter dificuldade de ser um servo que tem um trabalho prolongado em servir o Senhor durante toda a vida. A comparação é a seguinte: hoje nós queremos tudo na hora. Para que guardar dinheiro? Ficar um ano guardando dinheiro para comprar alguma coisa? Se eu posso comprar hoje, se eu vou pagar em um ano, não tem importância. Você reparou aqui a ideia do eu quero rápido. Para que eu vou cozinhar o alimento, fazer todo aquele trabalho lá, pegar a galinha, matar a galinha, depenar a galinha, né? Desfiar o peito do frango lá para fazer uma coxinha. Vou ali e compro uma caixa de 12 coxinhas. Tudo é assim. Eu estava pensando que a gente tem que colocar na nossa vida mais tarefas na nossa agenda, mais tarefas que não trazem resultado imediato, mas trazem resultado a longo prazo e bons resultados. Já pensou você começar a fazer uma poupança para daqui a 10 anos? Ou começar a ler um livro de 500 páginas, não fala 50 páginas, de 500 páginas? Eu gosto daqueles livrinhos assim, né? Que numa sentada, em meia hora eu leio. Ou fazer uma dieta para daqui a um ano, um treino prolongado. Eu achei muito interessante a história do Drauzio Varela. Ele encontrou um amigo, ele tinha 49 anos. E esse amigo dele, né, perguntou a idade dele, ele falou: tenho 49 anos, vou fazer 50 esse ano. Aí o amigo dele olhou e deu uma risadinha para ele, falou: vai começar a descida. Aquilo incomodou ele. Ele falou: não posso ir. Aquele dia ele começou a treinar corridas. E ele correu a sua primeira maratona com 50 anos. Maratona 42 quilômetros. Uma pessoa que nunca tinha corrido uma prova. E aí a história dele é cumprida. Quais são as suas metas? Você tem alguma meta prolongada para você alcançar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ou as suas metas são todas para essa semana? Para o dia de hoje? É muito bom isso, a gente fazer alguma meta assim, à distância, e ir trabalhando, né, e ver Deus ajudando em tudo, até a gente chegar lá. As melhores conquistas não são automáticas, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Vai acontecer automaticamente. Precisa esforço e tempo.
No que diz respeito à vida cristã, a mesma coisa, irmãos. Por que eu estou dizendo que você deve ter metas para a sua vida particular? Porque tudo que a gente faz na vida particular é um reflexo da nossa vida espiritual. Se eu não tenho meta nenhuma na minha vida particular, provavelmente eu também não estou muito bem espiritualmente. E eu vi também uma história relacionada à questão dos hábitos em cadeia. É interessante que quando você está parado, você vai parando tudo. E quantas vezes uma pessoa, pelo simples ato, né, de entrar numa academia e começar a fazer um treino lá, 2 horas, 1 hora, seja 3 vezes por semana, de repente ela começa a estudar mais, ela começa a se esforçar mais em não faltar os trabalhos da igreja, aí ela começa a fazer outras coisas. É hábito em cadeia. É o hábito de você estar mais animado para as coisas, porque senão a gente vai parando tudo. Como cristãos, nós somos chamados a trabalho. Quais são também as suas metas na vida cristã de forma prolongada? De forma rápida eu sei, né? Eu vou na igreja domingo, eu vou cantar domingo que vem na igreja, eu vou fazer isso, essa semana eu vou orar 1 minuto. Você já parou para pensar que toda a nossa vida, é claro, é um trabalho que nós vamos colher, graças a Deus, pela graça de Deus, um dia teremos a vida eterna. Mas já agora, o quanto nós podemos colher espiritualmente, mas também precisamos plantar. Quanto está na nossa agenda de anunciar a palavra de Deus? Se você coloca como propósito, né? Durante esse ano eu vou falar de Jesus 1 vez por semana, vai, para alguém. São 52 vezes que você vai falar de Jesus para alguém. E pela graça de Deus, algum resultado pode surgir. Mas se você não tem plano, se você não tem algo a longo prazo, o que vai acontecer? No final do ano você não falou para ninguém, e provavelmente por você ninguém foi a Cristo, ou ninguém foi à igreja. E assim poderia dar vários exemplos, irmãos, mas cada um tem que ter as suas metas. Eu vou estudar a Bíblia tantas horas por semana, por dia, senão eu não vou conseguir atingir, eu não tenho meta, eu não vou conseguir. Quantas horas nós vamos orar esse ano? Vai estar relacionado a quantas horas ou quantos minutos eu vou orar por dia. Não tem mágica, plantar e colher. Concluindo a conclusão, eu só queria lembrar as 2 palavrinhas que ficassem na nossa mente, que estão no versículo 22: fugir e seguir. Fugir é negar a nós mesmos, seguir a Jesus, despir-se daquilo que não é bom, vestir-se de Deus. Para viver precisa morrer. Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, nós agradecemos a ti, ó Deus, porque o Senhor Deus, através de Paulo, ó Deus, dá instruções a Timóteo, a um jovem, ó Deus, que provavelmente era inexperiente, era tímido, mas o Senhor Deus chamou essa pessoa, Deus, a anunciar, a pregar o teu evangelho. Essa mesma palavra nos encoraja hoje, ó Deus, seguir sem distrações, a seguir a Jesus conforme as regras da tua palavra, com empenho, esforço, manejando bem a tua palavra, ó Deus, limpo e também, ó Deus, com humildade, paciência, anunciando essa palavra. Pai amado, que essa mensagem seja para nós, ó Deus,
um alerta, ó Deus, a necessidade que nós temos de ter metas mais prolongadas em servir ao Senhor, ó Deus, planejamentos na nossa vida pessoal e também na nossa vida espiritual, ó Deus. Não nos deixes viver migalhas do dia a dia, ó Deus, sem saber para onde nós estamos indo, ó Pai. Mas que o Senhor abençoe a vida profissional de cada um, abençoe a vida física de cada um, abençoe a vida espiritual, ó Deus. Sabemos que o Senhor é que fortifica, ó Deus. Fortificados na Tua graça, podemos fazer muitas coisas, podemos servir ao Senhor, ó Deus, podemos trabalhar, ó Deus, podemos, ó Deus, ser abençoados realmente. Tire-nos do comodismo, ó Deus, de uma esperança, ó Deus, vazia, como se a vida não exigisse nada de nós, ó Pai. Sabemos que é necessário sofrer, é necessário lutar para ser fiel ao Senhor, ó Deus, e que o Senhor Deus nos abençoe nisso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.